Nas mídias sociais, circulam diversas informações a respeito da produção animal que nem sempre são verdadeiras. Com o objetivo de desmistificar e informar o público a respeito do tema, o GPOA USP apresenta o projeto React, que é uma série de vídeos que convida professores especialistas para reagir a vídeos e notícias da internet. O vídeo estava falando sobre a destinação dos pintinhos machos na indústria avícola. A questão é, todos os pintinhos machos da indústria avícola são descartados? Assim, esse vídeo, a pessoa se mostra assim, extremamente equivocada sobre como que procede a indústria avícola, né? Porque, primeiramente, não são todos os machos que são descartados, né, como ela coloca. Na verdade, o público em geral tem que entender primeiro que existem dois grandes grupos de linhagens na avicultura industrial hoje em dia. O que a gente chama de linhagens leves, que são toda aquela estrutura genética, aquele manejo que vai originar a poedeira. Então, por isso que é uma linhagem leve, porque a galinha poedeira, de uma maneira geral, estruturalmente ela é bem mais leve, ela é bem menor do que uma ave que foi geneticamente estruturada, né, para ser um frango de corte, né? E quando a gente fala geneticamente estruturada, não existe transgênese, não existe manipulação genética como o pessoal imagina, né? O que acontece é processos de seleção de animais, né, e processos de cruzamento, que vêm desde 1900, né? Então são décadas e décadas de seleção em que simplesmente por observação, né, as pessoas foram selecionando os bichos que iam ficando mais pesados e os bichos que botavam mais ovos. E aí com o tempo você foi gerando linhagens leves e linhagens pesadas. Então, por que eu digo que essa pessoa, né, nesse vídeo está extremamente equivocada? Porque nas linhagens pesadas, né, então quer dizer, aqueles animais que foram criados para serem frango de corte, todos os indivíduos são aproveitados, machos e fêmeas. Na realidade, existem até produtores que gostam de trabalhar mais com os machos. Por quê? Porque os machos ganham mais peso, têm uma conversão alimentar melhor. Então, a pessoa se equivoca ao achar que todo pintinho macho, o destino dele é a eutanásia logo, né, no primeiro dia de vida. O que acontece é que na linhagem leve, então quer dizer, aquelas linhagens, o produto final é a galinha poedeira, que são as galinhas leves, os machos realmente eles não têm potencial para ganhar peso e eles não têm, né, uma utilidade em termos de produção de ovos. E aí as empresas acabam por eutanasiar esses animais no primeiro dia de vida. Agora, duas coisas que são muito importantes, né, é entender que a indústria avícola ela vê esse problema e ela está tentando ao máximo melhorar de duas formas. Ou da forma como essa eutanásia é feita, de uma maneira, né, não tão dolorosa para o pintinho, e ela tem investido pesado. Existem vários fundos, né, que têm trabalhado em diversos países do mundo para que você consiga meios de sexar, por exemplo, o pintinho em ovo. E a ideia é você conseguir saber o sexo daquele indivíduo antes mesmo dele sair do ovo. Então, a indústria, vendo esse problema e preocupada, ela tem trabalhado de uma certa maneira para tentar minimizar, né, esse problema do macho de linhagens leves. Esse vídeo também está discutindo sobre o processo da debicagem. Quais são os motivos desse procedimento e para que ele serve? Então, o procedimento de debicagem é o corte do bico, né, da estrutura do bico, que é uma camada córnea, né, no primeiro dia de vida. E ela tem várias funções, né? Por exemplo, função de evitar desperdício de ração. Então, quer dizer, evitando o desperdício de ração, a gente também tenta minimizar o impacto da criação nos recursos naturais. E tem um caráter, por exemplo, para aquelas aves que vão permanecer em ciclos mais longos, né, que não é o caso do frango de corte, mas é você evitar, por exemplo, problemas
relacionados ao canibalismo. Porque as aves, de uma maneira geral, né, as galinhas, de uma maneira geral, se você for olhar o comportamento delas, ela é um animal extremamente curioso. Qualquer coisa diferente na rotina dela e tal, ela, por não ter as mãos, né, ela tem duas formas de acessar aquela coisa diferente, ou com a pata ou com o bico, né? Só que o que acontece, realmente, quando as aves ficam muito próximas, né, como no caso de gaiolas ou em alguns adensamentos em criação, o que acontece? O bicho é um bicho curioso, vai olhar de repente, por exemplo, se um animal se machuca, quebra uma pena lá que está em crescimento, começa a sangrar, ele curiosamente vai lá e vai querer picar, né? Se você não faz a debicagem, o bico ele fica pontiagudo e cortante com a idade do bicho, né? Então, quer dizer, o que ele inflige no colega ali do lado, né, é uma lesão um pouco mais expressiva, e a debicagem evita isso. Agora, existem algumas informações que esse vídeo coloca que não fazem muito sentido se a gente for parar para pensar, porque nesse vídeo a moça, né, ela coloca que após o corte na debicagem o bicho fica dolorido por até 5 semanas. Então, quer dizer, não faz muito sentido, né? Porque se o frango de corte hoje ele é abatido entre 40 e 42 dias e o bicho permanece com dor sem poder se alimentar por 35 dias, então do que esse animal come? O que ele come durante o processo desses 40 e poucos dias, né? Para ele crescer de um pintinho para um frango de 2 quilos e pouco, entendeu? Se ele está com dor por tanto tempo, né? Então a conta não bate. O que acontece na verdade com o processo de debicagem, hoje na verdade não é feito com laser, um infravermelho, é feito já no incubatório, e esse bico ele não é cortado, né? Ele vai se desfazendo aos poucos. Então após a queima do bico, esse bicho praticamente não sente dor, tanto é verdade isso que eu estou falando, né? Que ele simplesmente chega e logo depois que ele sai do incubatório, 10, 12 horas depois, ele já está bebendo água e se alimentando. Então, quer dizer, se esse bicho estivesse passando por um processo doloroso, tão doloroso assim, ele ficaria realmente talvez semanas sem se alimentar. Bom, então existe já esse procedimento que é feito com infravermelho. Também existe um que é feito com lâminas e isso é mais invasivo e ainda praticado? Assim, antigamente se fazia, era praticamente todo mundo fazia um corte com lâmina. Só que esse sistema, ele cada vez mais, a indústria preocupada com justamente a questão de bem-estar animal, a indústria tem trocado esse sistema. Por quê? Porque o processo de corte por lâmina, ele é feito manualmente, né? E infelizmente isso depende da experiência da pessoa que está fazendo, né? Então, se inflige uma dor um pouco maior, se a pessoa é inexperiente e acaba cortando num nível fundo. Na tentativa de mitigar esse tipo de problema, o que acontece? A indústria tem trocado o sistema para não ser feito mais na granja, ele é feito já no incubatório, né? Então hoje existem vários incubatórios que possuem esse sistema de debicagem e o bicho já sai do incubatório com debicagem. E esse sistema é um sistema completamente automatizado, então ele é padronizado para todos os indivíduos. Então essa questão do corte ser mais fundo ou não, ela já não existe mais. Com isso, esse processo doloroso, né, que todo mundo fala e tal, ele foi minimizado enormemente, né? Isso é uma questão que, assim, o bicho pode sentir, de repente, no primeiro, segundo dia, mas isso não faz com que o bicho pare de comer, porque se o pintinho fizer isso já logo no primeiro, isso até é um processo que, para a indústria, se a gente for olhar em termos puramente financeiros, isso é um processo ruim para a indústria. A indústria não quer justamente que o bicho nos primeiros dias de vida, que são extremamente importantes para a formação dele, que o bicho deixe de comer por questão de dor e etc. O que é importante o público entender que essa questão do bem-estar animal ela também é importante para a indústria, até mesmo em termos, não só em termos né, do animal em si, mas em termos financeiros, né? Por quê? Porque um animal que sofre é um animal que não come, não se alimenta, é um animal susceptível a doenças, né? Um animal que não vai desempenhar suas atividades naturais de procurar comida, de procurar água, etc. Então isso é justamente o inverso do que a indústria avícola quer. E é isso que eu acho que é importante, né, veicular e tomar um pouco de cuidado ao ver alguns vídeos. Acredito assim, se as pessoas são curiosas, elas deveriam buscar um pouco mais canais técnicos, né? Não canais sensacionalistas, então tomar um pouco de cuidado da onde provém a informação.
Obrigado.